Bom, eu quero fazer aqui uma saudação a todos os amigos, amigas, empresários lotéricos do país que acompanham a Web Lot TV. E nós continuamos entrevistando personalidades, pessoas que conhecem o universo das loterias. E o nosso programa hoje é muito especial. A gente vai bater um papo com o Geraldo Copa 70, um dos lotéricos mais respeitados do país. É um empresário lotérico por vocação, mas também por hereditariedade. O Geraldo Copa 70, ele possui um canal no YouTube com mais de 30 mil inscritos, já tem 782 vídeos. Há um elemento que é muito importante. Foi o primeiro canal sobre loterias da Caixa. E sobre uma lotérica que tem mais de 50 anos. Eu vou começar, Geraldo, fazendo uma pergunta muito óbvia. Primeiro, seja bem-vindo. E de onde é que vem esse nome Geraldo Copa 70? Tudo bem com você? Tudo em ordem? Eu fico muito feliz em saber que eu fui convidado para participar e eu sempre gosto de passar para o pessoal, para os lotéricos, um pouco da minha experiência, porque eu praticamente passei por todas as fases das loterias. Quando existia a loteria esportiva, quando não era online, eu já estava lá com meu pai na lotérica dele. Então, eu posso dizer para você como evoluir na loteria, como crescer dentro de uma casa lotérica. E o nome Geraldo Copa 70 é uma história pitoresca. Quando eu vim para Piracicaba, Piracicaba tinha a fama de ser uma cidade pé fria, uma cidade onde não saía prêmios. Eu fiquei intrigado, uma cidade com 350 mil habitantes na época, hoje com quase 400 mil, e falavam que não saía prêmio em Piracicaba. E comecei a achar estranho e comecei a pesquisar isso daí. Daí eu percebi que não é que não saía prêmio em Piracicaba, é que as pessoas não divulgavam. Os lotéricos não usavam a mídia impressa, não usavam rádio, não usavam nada. Então, de repente, por sorte, felicidade, eu acabei vendendo o primeiro prêmio da Federal. Aí eu chamei a imprensa, chamei televisão na época para divulgar o prêmio. Daí começou a criar aquele elo, Geraldo Copa 70, Geraldo Lotérica Copa 70. Daí saíram mais prêmios, foram 5 vezes o primeiro prêmio da Federal, e cada vez que saiu o prêmio, eu divulgava mais ainda a lotérica. Então hoje virou Geraldo Pé Quente, Geraldo Lotérica Copa 70. Por quê? Porque é muito importante você divulgar os prêmios que você vende. Muitos lotéricos vendem prêmios expressivos. Você vai lá, quando dá certo, ele escreve à mão, saiu aqui. Cena da Mega Sena, um prêmio fabuloso, e não houve divulgação. E às vezes, o fato de você procurar a mídia também precisa da gente. A mídia quer notícias. Agora, ela também está quieta no canto dela. Cabe a você instigar a mídia, você fala, olha, tem um prêmio bom que saiu aqui. E aí, essa mídia chama outras mídias também para saber que você vendeu um prêmio. O que é muito interessante, Geraldo, é a sua capacidade de comunicação. Muitos empresários lotéricos ainda não percebem, não têm essa dimensão da importância desse mundo da velocidade, das comunicações. Cada vez mais o empresário lotérico precisa estar conectado e divulgando aquilo que acontece. Eu quero fazer uma pergunta exatamente aí. Como é que começou o seu canal de YouTube? Foi pioneiro, foi o primeiro canal voltado para as loterias do país. De onde é que veio essa ideia? Olha, é impressionante como tudo, nada acontece por acaso na sua vida. Eu tenho uma experiência paralela, além de ser engenheiro civil, eu já fui radialista, já trabalhei em TV, e eu comecei a lançar ideia na televisão local. Aqui em Piracicaba, eu tinha uma participação da Lotérica Copa 70 num programa de TV local. E olha como que, às vezes, uma má notícia pode se transformar numa boa notícia. Chegou um certo momento, depois de 2 anos fazendo TV, que o programa ia sair do ar. O programa ia acabar e para mim, caiu o chão. Eu achava que aquilo ali era tudo para mim. Televisão, apresentava, e eu comecei a colocar os meus vídeos no YouTube. Quando acabou o programa, eu falei, e agora? Aí eu tive aquela ideia, eu falei assim, peraí, eu já fiz rádio, fiz televisão, por que não eu fazer o meu programa no YouTube? Aí eu percebi que quando você faz, você passa muito mais seriedade e muito mais instantaneidade. Por quê? Eu estou falando aquilo que está acontecendo agora. No meu programa de TV, levava 2, 3 dias para chegar no YouTube. Primeiro vídeo que eu postei, já percebi que o pessoal interagiu melhor comigo. Daí eu falei, agora vai ser só vídeo no YouTube. Inclusive, se você assistir, eu tenho vídeos onde eu gravo
dentro da lotérica. O meu fundo é a Casa Lotérica para passar a credibilidade da Caixa Econômica Federal e para passar que eu vendo bolões oficiais da Caixa, eu trabalho com jogos oficiais da Caixa. Sempre é bom falar isso, sabe? Então, é muito importante o próprio lotérico bater nessa tecla. Olha, nós somos representantes da Caixa, nós temos credibilidade, para você poder criar um contraponto contra muitos jogos online que estão surgindo por aí, que você sabe que, na realidade, é muito fácil você jogar, mas na hora de ganhar, aí a coisa complica. Então, as pessoas têm que entender o nosso diferencial, a nossa seriedade. E o traço característico da loteria Copa 70 é exatamente este, né? De ser oficial, de só vender realmente jogos oficiais, jogos da Caixa Econômica Federal, por isso a lotérica tem tanta credibilidade. Geraldo, como é que começou esse nome? Qual é a origem do nome Lotérica Copa 70? Que já existe há mais de 50 anos. Exato. Eu vou fazer uma pergunta também, já para você entrar nessa mesma direção. Qual é o segredo para se manter tanto tempo no mercado? Tá, olha, é uma história também muito interessante. A lotérica Copa 70 surgiu na época da Copa de 70, por isso que ela tem 52 anos. Eu tinha, nessa época, 12 anos de idade. Eu nem sabia que existia a lotérica Copa 70. Eu assumi a Copa 70 em 83. Mas aí vem aquela coisa, né? Quando eu comecei a fazer sucesso com o nome Lotérica Copa 70, muita gente falou assim, por que você não muda o nome da lotérica? Já fazem tantos anos que teve a Copa de 70. Eu falei, então você acha que eu vou mudar para a lotérica Copa 74, Copa 78? Nenhuma Copa foi tão linda como a Copa de 70. Você percebe que a nossa faixa etária é mais ou menos parecida, né? Então você sabe que a Copa de 70 realmente marcou mesmo. Pode falar a Copa que você quiser, mas a Copa que marca, a Copa que jogou Pelé, Tostão, Rivelino, é a Copa de 70. Então, Jairzinho, que fez gols em todos os jogos da Copa. Exatamente, era aquela goleada, era 4-0. Então foi algo maravilhoso que até hoje as pessoas, quando falam de Copa do Mundo, a melhor seleção é a Copa de 70. E eu aproveitei um gancho também, porque quando se fala da Copa de 70, futebol, lembram da lotérica Copa 70. Então, estou no vácuo da Copa 70, seleção brasileira, e para lembrar a Copa 70. Agora, respondendo a sua outra pergunta, para eu me manter no mercado durante 52 anos, ou seja, 35 anos só de Copa 70, sempre, você não pode se acostumar, você não pode se acomodar. A Copa 70 sempre foi a pioneira em tudo. Quando surgiram jogos combinados por computador, Copa 70 estava lá. Quando surgiu bolões especiais, a Copa 70 sempre foi primeiro. Eu fui, quando era muito difícil o resultado, naquela época era a coisa mais rara você pegar o resultado da Mega Sena. Eu fechei contrato com uma rádio local para pegar o resultado em Brasília e já colocar no ar. Então, essa agilidade faz parte para você não envelhecer. Eu sempre digo isso. Há 2 anos atrás eu fiz palestra em Santa Catarina, quero mandar um abraço para o presidente do sindicato, Vicente Pons. Ele me convidou, eu fui lá e falei para o pessoal, eu falei, olha, parem de reclamar, parem de falar que nada dá certo. Então, o volante papel, o volante que você vende, o bolão papel que você vende para o seu cliente, ainda é o carro-chefe, porque a pessoa pega o papel, ela toca no papel. E aí vem nessa palestra que eu sugeri para os lotéricos. Na sua cidade, quantas lotéricas tem? Um exemplo, uma cidade que tenha 20 lotéricas. Lógico, você não vai conseguir fazer um bolão da Mega Sena de 15 dezenas. Mas se você reunir 10 lotéricos, olha, cada vez um faz o bolão e a gente divide. Eu tenho uma cota aqui, eu tenho uma cota ali. Então você consegue vender bolões com qualidade sem você correr o risco. Então o que é? É a gente chegar e ser humilde de falar quem tem o mesmo perfil que eu, quem quer fazer algo diferenciado e sempre preservar o bolão papel, o bolão que você vende no balcão. Esse ainda é o melhor cliente que você tem. E você, agora é lógico, se você chega, se um cliente chega numa casa lotérica, não tem opção, bolãozinho barato, o cara quer um bolão diferenciado. Aliás, é outra coisa importante, eu descobri um novo nicho de mercado. Isso aí é muito importante.
Tem o cliente que quer um jogo diferenciado, só que ele não encontra, então ele fala, puxa vida, eu gostaria tanto de jogar algo diferenciado, e aí os lotéricos, por medo, que eu não vou discordar, por medo de encalhe, acabam fazendo bolões baratos. E aí você deixou esse espaço. Qualquer pessoa que entre em contato comigo pelo YouTube, eles falam a mesma coisa. Ó, na minha cidade não tem bolões com a quantidade máxima de dezenas. Então eu sinto falta disso aqui na minha cidade. Então a solução dá para você resolver unindo os lotéricos da cidade. Assim todo mundo ganha. Perfeito, Geraldo. Na verdade, eu fiquei foi empolgado a partir da sua experiência, do seu conhecimento com comunicação e com loteria. Seria muito bacana. A gente já vai combinar aqui com o presidente do Sindicato dos Lotéricos do Estado do Ceará, que é o Custódio Albano, seu amigo, que mandou um abraço para Correto. você, para que você Mande um venha abraço para aqui ele. bater um papo, fazer uma palestra para os lotéricos aqui do Ceará. Deixa eu te fazer outra questão aqui. Essa loteria, que já tem mais de 50 anos, né? 52 anos para ser mais preciso. Na verdade, é uma tradição familiar. Você é engenheiro, mas o seu Isso. pai é que enveredou por esse caminho. E hoje, Geraldo, tem mais gente da família trabalhando com você na loteria? Olha Essa linhagem vai continuar? que outra história interessante. Eu tenho 3 lotéricas aqui na cidade: a Copa 70, HS Loterias e Lotérica Boa Sorte. Eu tenho 2 filhas e elas cresceram vendo eu trabalhar com lotérica. Uma é advogada, outra é administradora de empresas, mas ambas falaram, pai, eu quero uma lotérica, eu quero tocar uma lotérica. Então, existe uma terceira geração já na família Silva com lotéricas. Então, cada filha administra uma lotérica independente da minha, tá? Elas trabalham, são bem-sucedidas, tão tranquilas. Agora eu te falo, olha que interessante isso daí. É uma confidência minha. As 2 lotéricas que eu comprei, a pessoa vendeu porque ela falou assim, eu tenho filho com a idade das suas filhas, mas eles não querem lotérica. Eles não querem lotérica porque é muito estressante, porque eles falaram para mim vender a lotérica. Então, quer dizer, eles romperam uma tradição familiar. E eu sei o porquê. Porque esse lotérico, com certeza, ele chegava em casa bravo, nervoso, xingando a Caixa Econômica, xingando o sistema, só falava mal. O filho cresceu vendo aquilo, falou, nossa, eu não quero isso para mim. Ao contrário de mim. Eu sempre falava assim, ó, tudo que a gente tem, que a gente conseguiu conquistar, é graças à lotérica Copa 70. Então elas perceberam que dá para ganhar dinheiro com lotérica, é só fazer a coisa certa e não ficar só reclamando. Tudo tem uma solução, tudo. Existe a parte ruim, a parte boa, mas você tem que sempre estar focado aonde é, nesse momento, o seu carro-chefe para você ganhar dinheiro, porque nós somos empresários, a gente está visando dinheiro também, né? Eu acredito, Geraldo, que esse momento foi muito importante para todos os lotéricos, os empresários lotéricos do país, porque você dá uma aula de otimismo, de segurança e de conhecimento sobre o funcionamento do negócio loteria. Né? E nada de muito importante na vida da gente é feito sem paixão e sem conhecimento. Geraldo, eu quero agradecer muito a cada palavra sua e dizer que você tem Obrigado. as portas abertas aqui na Weblot TV e também no estado do Ceará. Muito obrigado por essa conversa tão importante, tão produtiva para as loterias. Eu quero me colocar à sua disposição. Eu achei que essa ideia de vocês da Weblot foi maravilhosa. Estava precisando ter um canal no YouTube falando sobre loterias, falando com a gente. E um abraço especial para o pessoal do Ceará, o Alessandro da Lotérica Aldeota, que eu sempre falo, Alessandro é um parceiro meu, adoro ele. Falou, olha que coisa interessante. A maior lotérica do Brasil está em Fortaleza, no Ceará. E a gente aqui em São Paulo, que é a maior população, que é o maior número de lotéricas, mas o Alessandro teve a ideia de realmente focar no ramo, no segmento lotérica, e eu acho muito bonito. Eu tenho que dar parabéns pela ousadia. Eu sempre dou parabéns para lotéricos ousados. Quero mandar um abraço para o Alessandro, de Brasília também, para a Érica. São pessoas que realmente focam a lotérica como um empreendimento lucrativo. E eu estou à sua disposição, quando o pessoal do sindicato quiser, eu vou aí, bato um papo com vocês, marco uma reunião, porque eu faço parte daquele lotérico que já esteve lá embaixo também. Eu sempre fui um bom lotérico, mas não ao ponto de ficar entre os 5 maiores. Isso foi graças a esse up que eu dei
no YouTube, na internet, que eu acabei vendo que dá para a gente crescer. Então, eu sou a história de que se você se mexer um pouco, se o empresário lotérico tentar fazer algo diferenciado, se unir, a palavra-chave para a gente é união. Eu tenho muitas parcerias com muitos lotéricos aqui na região, onde eles falam, vamos fazer tal bolão, eu não consigo, eu falei, vamos fazer junto, então, metade cada um, todo mundo ganha e todo mundo serve o cliente da melhor maneira possível. Boas lições, obrigado, Geraldo, um grande abraço, e nós voltamos agora para os estúdios com a Ana Jéssica. Um abraço para vocês.